Buenas gauchada, nós estamos hoje aqui no Lalau Miranda, em Passo Fundo. Eu tive essa oportunidade de passar aqui em Passo Fundo e peguei o grito com o Valico. O Valico é um dos instrutores mais conhecidos do Brasil. Ele é coreógrafo, instrutor e hoje é um dos responsáveis pela parte artística aqui do CTG Lalau Miranda. Então muito obrigado, Valico, por poder gravar esse momento, deixar essas dicas aí no canal Fala Aí Professor. E Valico, conta para nós um pouquinho da tua trajetória. Pessoal, eu acho que é importante saber a trajetória, é muito importante saber como a gente chegou até aqui. Olha só que história interessante que eu conto. Quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, vi um irmão saindo de calça social e palitozinho, mas ele tinha seus 10 anos de idade e eu fui de atrás. Onde é que ele ia? Foi no salão da igreja ensaiar danças do CTG, porque no passado existiam muitas invernadas em escolas e ele então iria fazer parte da invernada da escola Alberto Pasqualini aqui de Passo Fundo. E eu fui de atrás e através de um vidro quebrado olhei ele. Bateu o sentimento do gaúcho no meu coração e até hoje eu tô aí. Ele não deu jeito e eu continuei neste ramo aí. Aos 11 anos de idade, como é que eu entrei para o CTG? Aos 11 anos de idade, assistindo TV, sentado no sofá da sala, bateram no vidro da nossa casa. Eu digo, quem será? Três colegas bateram lá e eu abri a porta e digo, vamos jogar bola? Disse, não, vamos montar uma invernada. Montar a invernada no CTG União Campeira, esse berço do gauchismo no Rio Grande. União Campeira, da onde saiu o Rodrigo Cavalheiro, da onde saiu a Adriana, primeira prenda do Rio Grande do Sul, da onde eu saí. Do União Campeira saíram alguns dançarinos que faziam parte daquele timaço do Tebanos do Igaí. Eram pessoas assim, até os comandantes do Tebanos do Igaí eram pessoas que participavam desse União Campeira. Então assim, é um bairro assim que carrega o tradicionalismo mesmo. Mas como funcionava naquele tempo? O grupo de dança do CTG era composto por, no máximo, 5 pares. Então nós éramos em 4 e felizes da vida. As danças tradicionais carregavam muitas características que eu nem vou mostrar para vocês, mas com certeza não eram como eram hoje. Elas tinham muitas coisas diferentes. A roseira já existia antes dela ser reescrita, o peão era de joelho, com ela girando em volta, o passeio era bem diferente mesmo, bem diferente. O maçanico tinha palmeio nas carreirinhas lá no final e assim por diante. Então nós formamos uma invernada com 4 pares. A entrada e a saída era outra coisa magnífica de se ver, porque era assim, nada mais, nada menos que um vaneirão qualquer, poderia ser qualquer vaneirão, formava-se 2 filas e ia acontecer a entrada. Então, quer dizer, não era coreografia de entrada, era só a entrada em palco. Então, a música mais tradicional era aquela menina que está na roda, entra e vem sarandear, a coisa assim, né? Aí o que acontece? Entrava a menina sarandeando. E ela vinha até um ponto, a da frente mais experiente parava, as outras paravam, ficava aquela filinha. E aí vinha os gaúchos erguendo o joelho no queixo, no básico. Não tinha outra coisa. Então nós entrávamos naquela fila e os aplausos, a bochecha envermelhava e tu chegava do lado dela. Quando tu chegava do lado dela, o mais experiente dizia o final, como se fosse quartel, tu fazia o final com a mão nas costas, queixo erguido. E ele chamava a primeira dança. E isto era uma entrada em palco, não uma coreografia. Mas tu apresentar num churrasco dançante, uma semana de alegria, a semana que antecedia, e assim foi.
Acontecia na época que existiam muitos grupos estilizados. Eu sei que tem outros aí no Rio Grande, se não me engano, o Alexandre Ourique, Pedro Pedroso, toda essa turma aí já participou dos grupos estilizados, grupos que continham tango, grupos que faziam chacareira, todas essas coisas. E aqui em Passo Fundo era muito forte a questão do terra pampiano e do vento norte. E eu me apaixonei pelo vento norte. O vento norte faziam danças que me atraíam, e foi que o primeiro convite que eu tive, eu comecei a participar desse grupo de dança estilizada, que foi aonde eu peguei a questão de coreógrafo, que eu aprendi. Tive lá um professor muito especial, que era o João Vicente. Todo mundo aí em Porto Alegre vai conhecer o João Vicente, que é o gaiteiro do Nenhum de Nós, né? Por incrível que pareça. O cara era um dançador de primeira linha, um coreógrafo que, olha, para acompanhar a energia dele, o irmão dele, o Júnior, também dançava demais. Então eu fui para esse grupo aí, mas mesmo participando desse grupo, eu queria muito estar em rodeios. E o tempo passou e eu, obviamente, sempre estava com um pezinho dentro do Lalau Miranda e um pezinho nos shows. Eram shows muito bem pagos. Tu pode botar hoje que, nos dias de hoje, né, um show 20 mil reais, 15 mil reais, 10 mil reais, banda ao vivo, músicos profissionais, bateria e tudo mais, coisa muito... profissional mesmo. Profissional, jogo de luz, todas essas feiras que acontecem aí, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aí, tudo a gente participava, festa do Pinhão, ia ter um lançamento de um caminhão aí da Mercedes, o grupo estava participando, ou era o Vento Norte, Terra Pampiana. Terra Pampiana carregava mais características de folclore, e o Vento Norte mais de show, de espetáculo mesmo. Que época mais ou menos esse ano, tu lembra, Balico, que época era isso? 89, 90. Eu comecei a participar do Lalau Miranda, eu já era sócio em 92. 92. O que acontece em 92? O Lalau Miranda chegou a ponto de ter 2 invernadas adultas de tanta gente que tinha. Então tinha uma turma que ia nos rodeios mais regionais, a outra chegava ao ponto de... Tinha 2 musicais, cada um tinha seu musical, então cada um ia para um lado. Mas por questões de patronagem, aconteceu que, eu não sei bem, eu não participava, aconteceu alguma briga aí, e foi aonde se formou o Agronomia. A Agronomia se formou, e também outra turma reforçou o Tropel de Caudilhos na época, que daí então se formou 2 grupos muito fortes. Eu, participando desse grupo Vento Norte, tinha um amigo meu, César, que dava aula aqui no Lalau Miranda. Então ele me convidou se eu queria dar aula com ele, mas eu não tinha experiência nenhuma de professor. Aceitei na hora, porque eu gostava muito, eu dançava chula, eu era amigo dos Wolf, que também participavam, mas quando eu cheguei aqui, tinha ido todo mundo que era adulto embora, não havia nenhuma categoria, não havia nem pré-mirim, mirim, não tinha nada. Só uma turma que iria formar a invernada adulta, mas com jovens de 15 anos. Foi aonde eu entrei, então eu penei 10 anos, mais ou menos, formando o grupo todo ano com pessoas que nunca tinham dançado. Mas isso me trouxe uma força muito grande que eu tenho dentro de mim até hoje. Esse ter que montar o grupo, esse ter que ensinar pessoas do zero, me fez crescer muito, me fez meu espiritual assim ficar muito firme. Eu tendo que montar grupo todo ano, então eu já estava acostumado com isso daí, né? Com o passar do tempo, então o Lalau Miranda, como entidade estruturada, ela foi formando suas categorias de base. Obviamente tinha que esperar o tempo passar para que passasse a idade, então, e no grupo adulto ele passasse a se reforçar. Então eu vivi aqui dentro do Lalau Miranda assim, todo tipo de patronagem, eu vi todo tipo de coisa que acontece dentro de uma entidade, desde desvio de dinheiro a
a pessoa achar que assumir um cargo na patronagem tinha direito a um salário, coisas assim absurdas. Eu vivi de tudo aqui dentro do Lalau. E obviamente uma entidade do tamanho do Lalau, não vou ter falado de tamanho o tamanho da sede, exatamente, o tamanho da sede, sustentar isso é difícil. Então precisa ter, a administração tem que ser boa, ela tem que fazer funcionar, porque se a entidade ficar parada, ela vai gerar despesas, né? Ela vai dar bastante prejuízo. Então eu vivi muita coisa, assim, bastante coisa, mas eu fui me fortalecendo, né? E aí, bobo nunca fui. Então eu percebi que era muita carga em cima de mim, então fui formando pessoas devagarinho, surgindo pessoas que eu percebia que a paixão pelo tradicionalismo morava dentro delas, então eu fui empurrando essas pessoas. Hoje, Lalau Miranda tem, além de ter todos os instrutores dentro da entidade, que a gente trabalha assim, uma equipe mais ou menos de 10 instrutores, assim, somando ajudantes e tudo, tem vários instrutores que dançam na nossa invernada adulta que seguem mais ou menos a mesma linha, região afora, e são excelentes professores. Mas precisamos, neste decorrer do tempo, criar uma linha de conduta, né? Entender muita coisa, mas isso foi muito tempo, tanto que para a gente ser um dos finalistas do Enarte, a gente demorou demais por conta de todo esse sofrimento. Então, aquele desfazer o grupo lá em 91, 92, gerou 10 anos de trabalho para refazer as coisas, né? Então nós ficamos muito tempo assim, onde nós tínhamos 1 ou 2 ou 3 dançarinos que se destacavam, no ano sequente eles já não estavam mais aqui, estavam em outros grupos. Hoje acontece ao contrário, vem bastante gente dos outros grupos para cá, que alivia um pouco o trabalho, né? Pegar uma pessoa que já dança alivia um pouco, mas nem sempre chega com o pensamento da entidade. Às vezes a pessoa acha que é só dançar, né? Valico, vocês têm um segredo que eu gostaria da gente compartilhar, né? O Lalau, ele tem um sistema de escola, toalha mirim, toalha juvenil, então todas as categorias ela tem um sistema de escola, ou seja, uma escola de dança acontecendo. Agora mesmo citou que alguns dançarinos vêm de outras entidades. Como é que consegue fazer essa engrenagem funcionar? Assim, a gente não convida eles, mas como a entidade é muito organizada, eles acabam vindo para cá. Para que a gente consiga fazer com que o dançarino se encaixe, acho que a primeira coisa é ele entender que na boa e na ruim, entende? Não Sim. Pode vir só para comer o bolo e aproveitar o palco. Ela tem que entender que tem promoções, tem apresentações, tu tem semana farroupilha, tu tem bailes, tu tem envolvimento com a entidade, primeira coisa. Tecnicamente na dança, um pouco por osmose. Se a pessoa já dança, ela vai, muita coisa ela vai por ela mesma entender e aprender, correto? Mas com o Lalau Miranda sempre preza por um jeito assim, bem gaúcho de dançar, né? Não é tão bailarina, um jeito mais gaúcho. Então o que acontece? A gente criou aqui dentro, mas é segredo, né? A gente criou uma certa aula por articulação, que é o que eu te falei uma vez no rodeio. Sim, até eu te aconselhei a fazer um trabalho a respeito disso. É uma aula por articulação. Então, assim, eu propriamente na minha aula, eu não trabalho tanto o manual e a planilha quanto eu aperfeiçoo o dançarino como bailarino. Então eu prefiro torná-lo um bailarino bom, que saiba girar, que saiba pisar, que saiba encaixar o tronco, que saiba encaixar o braço, que depois a questão correção coreográfica fica mais fácil. Se eu for tentar ajeitar o pé de uma pessoa assim que não domina a dança como um todo, fica muito ruim. Então o que eu faço? Que é aquele sistema que eu te falei. Eu venho trabalhando a articulação do tornozelo,
chego no joelho, chego na cintura, chego nos ombros, eu chego a ponto até de trabalhar a sobrancelha da pessoa, trabalho a sobrancelha porque às vezes ela não sabe o que fazer, trabalho os músculos da face, trabalho o desenrolar do braço para que o peão tenha uma boa gestualidade, para que a prenda saiba entregar uma mão para o peão, e acabo com o vocabulário gaúcho em cima de palco, que eu acho que é o que dá interpretação. O vocabulário, na medida que estou lá eu numa final do Enarte lá e entra tocando um violino, e esse violino me entra na alma e eu pego a mão da prenda e levo para o lugar, eu não consigo fazer isso. Então eu preciso ter um vocabulário com ela, dizer alguma coisa para ela que ela entenda que será prazeroso a dança. Então ela começou a tocar uma música lá muito bonita lá, eu entendo, então eu tenho que saber toda a minha articulação, eu vou desenrolar o braço para ela e vou dizer para ela, por exemplo, que música mais linda, você me acompanha? Se ela não me acompanhar, eu saio de palco. Eu saio de palco. Então, eu acho que esse é trabalho. Outra coisa que eu posso fazer dentro do Lalau, eu sei que muitos não conseguem fazer nas suas entidades, é a questão musical. Como a gente ensaia toda terça com musical, então eu consigo causar para o dançarino sentimentos. Quando a pessoa faz aquele ensaio corrido com musical, que não tem jeito, então o que ela faz? Tu contrata lá o musical, ele chega, tu ensaia e faz o que dá, vai-se embora. Como eu ensaio toda terça, então eu consigo dar para o dançarino sentimentos diferentes do que ele vem sentindo há 6 meses. Preciso mudar musicalmente, porque a dança está ajeitada, então vamos mudar musicalmente. O dançarino absorve uma música diferente e ele se rejuvenesce, né, com aquela musicalidade diferente. Mas eu sei que é bem difícil atingir isso daí, né? A gente está falando de alto nível e tu tendo a condição de ter um musical te acompanhando. É um musical, a gente tem um comandante que é o Fabiano no musical, então chega no comandante e diz, olha, eu preciso aqui que o musical dê a alegria que está faltando no finalzinho aqui dessa dança, ou que dê o sentimento na parte X da dança, tirando a do lenço, que é uma dança que a gente ama aqui dentro. Então às vezes tu treina a dança e nunca tá bom, é a música que tá faltando para encaixar aquilo ali, para dar o sentimento necessário da trilha sonora. Exatamente. Então assim, uma coisa que eu vi, que eu me assustei muito, que eu digo para todo mundo, foi o Campo dos Bugres dançando a Tirana do Lenço em Osório. Eu saí, cheguei no acampamento e disse assim, olha, tem algo aí. E era o Campo dos Bugres, trabalhou a velocidade de cada parte. Então os passos estavam numa velocidade, o sapateio estava em outra, e daí eu digo, eu vou dar uma olhadinha. E aí o Campo dos Bugres dançou na final, né, a Tirana do Lenço, e talvez tenha sido o único grupo que ousou fazer exatamente a ação e reação. Ação e reação, até eu disse para todo mundo, tipo, mas, poxa, poderia ter sido melhor valorizado, porque foi o único grupo que realmente destacou a ação e reação. Mas, infelizmente, é um concurso, né? Mas isso daí, a música ajuda nessa ação e reação, ajuda a fazer tudo isso daí, né? Valico, elenco adulto hoje, vocês têm uma equipe de trabalho no Lalau, é uma das coisas que faz com que o Lalau tenha os resultados que tem e seja um grande grupo a nível nacional, vamos dizer assim. Hoje na consultoria está o Rodrigo Gil, é isso? Isso. No trabalho direto, acho que está o Vantuíra e tu. Quem mais está trabalhando com vocês assim, no elenco adulto? Assim, a gente chegou numa conclusão aqui dentro que a gente precisa de equipe, até porque a gente não pode ficar o tempo inteiro à disposição do Lalau Miranda, né? Todo mundo tem as suas ocupações. Mas quando a gente vê a estrutura, a gente imagina assim, olha lá o professor, está lá o professor, o Rodrigo Gil e a Ana,
está lá o Vantuir, está lá o Renato ou o Tony. Eu vejo de uma forma bem diferente e sou bem tranquilo em falar. Começa pela administração. Tu pode ter um baita grupo este ano, mas se tu não está trabalhando uma próxima patronagem, tu pode estar acabando com ele. Não é verdade? Tu pode estar... Então, assim, eu acho que começa por um bom patrão. Correto? Começa por uma equipe do patrão que saiba fazer o CTG gerar lucro. Né? O CTG, na medida que começa a dar prejuízo, prejuízo afeta tudo. Então, o CTG hoje tem que ter administração. Desde a secretária. A secretária tem que ser competente, porque se ela for incompetente, ela trava todo o serviço. Liga alguém que quer fazer uma promoção, a secretária é ruim, não tem um polimento para atender, tu perdeu o cliente, né? Então começa aí, na patronagem. Aí vai chegar, obviamente, vai descendo e vai chegar nos professores, vai chegar, mas esse professor, o que ele vai fazer? Ele vai propor algo para fazer que necessita de dinheiro. E daí como é que tu faz? O que adianta o Renato lá, o Valico, ter uma grande ideia, ser um baita professor, mas na hora de executar, executa-se 40% do que ele pensou. Passou de ruim, né? Sim. De bom passou a ser ruim. Mas na questão específica da equipe, o que acontece? Eu acho que hoje para um grupo adulto estar na final, ele precisa ter, não acho, tenho certeza, ele precisa ter assim, hoje, uma pessoa muito preocupada com correção coreográfica, que é um carro-chefe, correção coreográfica. Ele precisa ter alguém muito antenado com a indumentária. Aqui dentro do Lalau, a Nilde, que faz isso daí para todas as invernadas. Então, ela é coordenadora da adulta e ela também cuida da indumentária. Ela tem bastante conhecimento, ela te joga, porque tu pode simplesmente cometer um erro ali né? Criticar todo o trabalho. Precisa ter alguém na parte artística, que é o que eu faço. Por exemplo, o Tony está dançando, está escalado para dançar o Anu, mas ele não está no nível dos demais. Aí entra a pessoa da parte artística, treinar em particular com o Tony, melhorar a tomada de mão, melhorar a olhada, treinar o sapateio para que fique tranquilo. Também na parte artística, hoje eu sei que para um instrutor que é direto da dança tradicional, ele se incomoda muito com a questão, que coreografia vão fazer, o que vão fazer, isso é uma coisa que pesa bastante para ele. Então isso é o que eu faço. A gente teve o ano passado, na sequência de rodeios, assim, muita tranquilidade. Então, 3 meses antes de Cruz Alta, que era um rodeio que a gente nunca tinha ganho, sempre chegava lá, ou o União estava muito bem, ou o Piá estava muito bem, ou a gente estava muito bem e cometia uma falha. Então a gente conseguiu programar. Então a gente já sabia 3 meses antes o que ia fazer em Cruz Alta, que essa era a minha função, porque a gente sabia as dimensões, sabia que era ginásio. Quando a gente chegou em Osório, que foi uma outra grande apresentação nossa, que a gente reapresentou o Mariano Luna, também a gente já tinha ensaiado, mas porque eu entrei fazer essa função. Então a gente já vinha com as danças, com as coreografias, tudo pronto, mas já sabia o que ia fazer em cada rodeio. A gente já sabia o que ia fazer em Campo Bom, a gente já sabia todos os rodeios que ia fazer e funcionou tudo maravilhosamente bem. Tanto que a gente jamais saiu do 5. A gente sempre esteve no 5. Se o rodeio fosse menor ou maior, a gente estava sempre no 5. E esse ano também está indo, apesar de toda a mudança aí de avaliação, a gente continua aí sempre figurando entre os 5. Também precisa ter alguém que controle toda a questão financeira interna específica do grupo adulto, não é verdade? Então assim, vamos fazer caixinha, não vamos fazer caixinhas, vamos fazer promoção, não vamos fazer... Então tem que ter uma pessoa que se preocupe com isso. E resolvemos terceirizar o trabalho de coreografias. Até porque o grupo vinha sempre eu fazendo, apesar de que a história da Tirana foi muito linda, né? Sim. A história da Tirana,
é bem interessante, porque a juvenil iria apresentar no Juvenarte, mas como era muito adulto, jogamos para adulta, a juvenil iria apresentar exatamente aquilo ali. E então foi que caiu na adulta e eu julgo que ficou muito bonito, ficou muito a nossa cara a história da Tirana. Mas o Thiago Damiani chegou aí e realmente fez um baita trabalho, vai fazer esse ano de novo, a gente resolveu terceirizar para o grupo ter conhecimento novo. É uma questão assim de coragem, o grupo vai ter novos sapateios, vai ter novos sarandeios, vai ter novos movimentos, novos conhecimentos. Isso é uma coisa que tinha que ser feito. Eu poderia dizer, deixa que eu faço. Ia fazer, mas o grupo não teria esse crescimento que teve de uma nova ideia, de alguém de uma outra região trazendo um conhecimento. Então, a gente trabalhou. E tudo se direciona para trabalhar de 2 em 2 ou em 3 anos. Tudo se direciona para isso daí. Eu acho que é uma coisa que já está quase que implantada aqui dentro. Então a gente vai trabalhar sempre de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, sempre pensando, né? Porque não há mais tempo. Se tu começar a trabalhar em março, hoje tu já se foi. Está atrasado Já está atrasado. Então assim a equipe assim é bem grande. Sem se falar, né, pessoal? Que botamos 2 vereadores na prefeitura esse ano aí, é uma coisa que acaba auxiliando, né? Parece bobagem, mas a Recoluta, a gente se envolveu também politicamente aí na cidade, que era uma coisa que a gente não fazia. Então a gente tem hoje 2 vereadores muito ligados a gente. E daí tu vai dizer, mas tu vai, vamos cobrar, obviamente, votamos neles, mas eles são do meio tradicionalista, eles são gaúchos aí e fazem coisas para ajudar todo mundo. Mas se a gente não tivesse esse envolvimento político, a Recoluta não teria acontecido. Vários eventos no Rio Grande do Sul esse ano não aconteceram por força de falta de verba e empenho da política na cultura, né? Exatamente, então a gente se envolveu bastante, mas também tem uma coisa, né? Tem lá, a prefeitura nos bairros, precisa de uma invernada dançando no sábado, no janeiro. Tem uma invernada do Lalau lá, apresentando para o bairro. Uma contrapartida. Né? Uma contrapartida. Então a gente não se mexe por isso daí. A gente entende que a gente tem que fazer por merecer, mas auxilia. Mas auxilia. A gente teve que ter esse envolvimento aí e valeu a pena. Outra coisa que hoje tu tem que ter um líder de logística. Se tu não tem um líder de logística, vejam vocês. Quantas invernadas, quantos grupos chegaram no Enarte e não dançaram bem a dança tradicional por conta de ter que preocupado com o acessório em palco. Não é verdade? Então hoje tu tem que ter um líder de logística, né? O Lalau, por exemplo, esse ano vai para o Enarte, o Lalau vai levar um engenheiro que vai construir o acessório, nós vamos levar junto lá, vamos levar a esposa junto lá. Para qualquer dúvida, o cara tá lá, o cara vai curtir o evento lá, se nós precisar ele vai estar lá. Tem que fazer, sim. Porque tem vários companheiros de outros grupos, né, que já me disseram assim, meu Deus, eu não consigo, depois que eu termino a entrada, eu entro na dança tenso. Então tu tem que ter uma logística. Tirar acessório, tem que correr atrás. Teve vários casos assim. Hoje tu tem que ter desde medidas, como é que tu vai carregar, como é que tu vai levar. Né? Hoje no Enarte tu faz coisas que tu só vai fazer lá, tu não consegue mais apresentar em outros lugares, em um lugar que outro, que seja bem amplo, né? Então tu tem que ter essa equipe. Se tu vai somando, que tu tem um professor da dança tradicional, que é o Vantuir, eu na parte de artística, né, da beleza, da coisa, do bailar, né, o líder da música, a coordenadora parte da Pilche, pega mais o Gil e a Ana, aí tu pega mais alguém para promoções, para te atingir 10 pessoas. Isso, e aí o que acontece? Daqui a pouquinho tu precisa, para animar o grupo, mais profissionais. Por exemplo, tu precisa de alguém da parte do teatro,
tu ultrapassa 10, né? Sim. Pra vocês verem, para ir no Enarte ficar 9, 10, para chegar no 5 já é outra questão, né? Tu tem que acertar muito o que tu vai fazer para chegar no 5, né? Então tu veja tudo isso daí. E aí veja só o que é o investimento, né? E pessoas tendo que respeitar, ó, essa não é minha parte, eu vou fazer minha parte. Então, por exemplo, eu trabalhei aqui. Por exemplo, eu não escalo ninguém dentro do Lalau Miranda. Eu treino quem está ruim, eu treino quem está médio. Dou uma ideia para o professor, terceira vez que a pessoa erra a mesma coisa, mas eu não posso dizer, ó, você sai. Se ela está escalada, eu vou lá treinar ela até que ela fique bem. Valico, tu tens uma característica, né? Como coreógrafo, tu tem coreografias que não só foram premiadas, mas que marcaram épocas que às vezes são lembradas, às vezes não, sempre são lembradas, e às vezes são repetidas por grandes grupos. E coreografias que fazem 5, 6 anos. Tu lembras de algumas coreografias e por que tu acredita que essas coreografias marcaram a época? É assim, eu não sei a questão dos outros coreógrafos, mas eu tenho certeza que Deus me mandou para eu não passar fome. Tá? Porque eu abandonei bastante coisa por causa da dança, então eu tenho certeza que me mandou. Muitas coisas é do momento, entende? Então, cruza alguma coisa na frente do teu olho e tu tem a certeza, isto vai dar certo, isso vai ser bom, isso. E não é uma vez por semana que vai acontecer, talvez seja uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Quando a gente fez o Girassol aqui no Lalau Miranda, tinha um companheiro que dançava junto, que ele trabalhava junto comigo no meu serviço, na ótica onde eu trabalho. E eu lembro que eu vinha caminhando para o serviço, cheguei no serviço, fui no banheiro pensando, ele ficou me olhando, quando eu saio do banheiro, olho para ele e disse, cara, vamos premiar a entrada e saída. Ele disse, porque senão eu tenho certeza. E era o Girassol, eu tinha na cabeça já, estava tudo muito nítido na minha cabeça o que iria acontecer no Girassol, até em função do brilho da indumentária, né? Que no caso o desenho do vestido, aí a pilcha, na época quem escolheu foi o Chervensky, que escolheu, né? Disse, tem que ser esta cor aqui com amarelo, ele também tinha certeza daquilo ali. E a música da saída, inclusive, quem disse, tem que ser esta música aqui, foi a esposa do Paulinho, me ligou em particular para isso, bota esta música aqui. E aí a gente botou, virou lá, que deu tão certo. Outra coisa que eu tive muita certeza foi das flores lá no Piá do Sul. Tinha muita certeza. Eu lembro que quando eu saí do Piá do Sul, que tinha só os canos, sem as flores, eu cruzo por um pai, e um pai balança a cabeça e disse, não vai dar certo. E eu, já com o meu espiritual explodindo pela cabeça, só pensei com eles, quero e vale 4. Não deu outra, né? Foi uma coisa que marcou a história deles, particularmente. Eu vi pessoas pedindo, quando eles chegavam nos lugares, não dançavam a coreografia, o pessoal saiu um pouco decepcionado, né? Entende? Então são coisas. Outra coisa, assim, outro lugar que me marcou bastante, assim, que foi bom, foi o bolão do Bororé, né? Porque era algo que eu nunca tinha feito, mas era de muita essência daquela região. E eles encarnaram muito aquilo lá, então foi algo assim que marcou bastante. E eles, para um Enarte, eles retomaram a coreografia e, pelo que vi, ensaiaram demais, porque saiu impecável, né? E lá no Bororé, eu tive o prazer de conhecer um dos instrutores assim mais gaúcho que tem. Vou dizer para vocês assim, o Jurandir é o cara mais gaúcho. O Jurandir, ele dizia exatamente o que o cara queria. Tu estava lá no meio da sala tentando montar a sequência e apareciam
os pitacos. Os caras não te deixavam em paz. Mas quem sabe faz assim, quem sabe faz assim, quem sabe... E o Jurandir gritava de longe: ô Valico, vê quanto que dá até aqui que ele termina para nós. Gritava, o cara saía vermelho de vergonha. Disse: não, tu vê, até aqui onde tu fez tá bom, a gente te paga. Ele termina pra ti esse pitaqueiro aí. Aí o cara se gabulava e pá. Ele não dava conversa pros caras, né? E no Bororé lá rolava um truco nos intervalos, assim, que era demais, né? Tinha uma turma lá do truco que, meu Deus do céu, tinha um Lambari lá no Bororé, não sei se tu lembra do Lambari. Lembro. O Lambari... de Sapiranga, né? O Lambari imitava o Rio Grande do Sul inteiro. O Lambari imitava os chulhadores, o James de Alegrete? O Jaime Ledesma. O Jaime Ledesma, ele imitava o Bolinha, ele imitava dançadores do Rio Grande. Meu Deus do céu, o cara era um gênio. E tinha aquela turma do Bororé lá, que era meio invernada de óculos, né? Eu achava estranho, mas os caras se viravam, né? Os caras eram raçudos. Eles eram bem assim, ensaiavam com bastante vontade. Então são coreografias que me marcaram. Mas tem várias outras aí, né? Que a gente fez assim, que foi legal, assim, mas é umas que eu estou citando. Mas eu te confesso que hoje, se eu fosse fazer uma coreografia, hoje, depois de ser pai, hoje a minha parte poética mudou. Então, a mesma música que tu me daria há 6 anos atrás, 5, que minha filha tem 4, hoje eu escuto bem diferente. Então, eu já faria movimentos bem diferentes. Então, porque me direcionei um pouco mais para sentimento que para movimento. Aliás, já faz bastante tempo que eu fui mais pro lado, assim, de tentar causar uma emoção, um sentimento que um movimento sincronizado. Mas é difícil o grupo entender. Sim, hoje. É bem difícil. Bem assim, é difícil do grupo entender que ele possa causar um sentimento que é o que vai marcar. A outra coisa que me marcou muito mesmo, assim, na questão de coreografia, foi a Invernada Juvenil do Lalau em 2013, com aquele lance do Inácio, né? Que tinha o Inácio, tinha o patrão lá que não queria. Aquilo ali se completou muito, assim, o Joca fez a música ali, na época, assim, até lembro que ele não fazia tantas músicas assim, então ele usou muita coisa do conhecimento dele na música e marcou. Mas nenhuma me marcou tanto quanto a do ano passado, que foi o lance do Campo e Cidade, na Invernada Juvenil do Lalau. Quem tiver a oportunidade, olha, o Gil do Velho fez mais ou menos a mesma coisa que nós, mas vamos combinar que na dança tradicional a gente chutou o galão, né? A gente chutou o galão na cara dura, não tivemos medo e nem olhamos para a comissão e disse: ó, é nosso momento, nós vamos dançar. E tanto que colou, mas é que a saída causou um sentimento muito bom durante todos os ensaios. Então o que contava ali? De um rapaz que saiu da cidade, saiu do campo, aliás, e veio para a cidade. Ele veio para a cidade para tentar a vida, conseguiu tudo o que quis, mas ele nunca foi feliz, ele nunca se ajeitou como pessoa, nunca se infiltrou na sociedade, e a apresentação como um todo vai contando. E na saída, que se tornou comovente, ele volta para casa, ele define que o campo é o lugar dele, né? Quem escuta aquela, vou recomeçar. Mas o que acontece? Ele chega, encontra a mãe de luto, e aí ele pede desculpas para o pai por não ter ouvido o pai, que realmente ele deu a volta no mundo para ficar exatamente onde ele começou. Então aquilo ali ficou muito marcado para os pais, para os dançarinos, e confesso que para mim também é algo, e que se você vê, mostra exatamente a minha cara, sem muito movimento sincronizado e com bastante sentimento para as pessoas entenderem. E isto foi concretizado, isso que eu digo para vocês, porque os concorrentes, as invernadas juvenis concorrentes como um todo, entenderam e parabenizaram a gurizada pelo trabalho. A gurizada saiu
super feliz. Então é um tema assim que foi bem marcante para mim, assim, sentimentalmente, assim, foi muito bonito. Vou aproveitar, né? Eu acho que a tua conversa toda já são dicas maravilhosas para qualquer instrutor, tanto iniciante quanto para o já consagrado instrutor. Até porque a gente sempre precisa dessa troca, né, Valico? De informações, que é o objetivo do nosso canal. Alguma dica a mais que tu queira dar, assim, exatamente para um instrutor iniciante, alguém que está começando, alguma dica, cara, Gaúcho, algumas coisas que eu te aconselho. Tem alguma coisa que tu não tenha falado ainda aí? Olha, vou dizer para vocês o seguinte, ó, o ser um instrutor, vamos dizer assim, que você quer ser instrutor, tem coisas diferentes. Ó. Eu dei aula aqui dentro do Lalau Miranda 17 anos gratuitamente. Eu cheguei a ponto de dar aula desde pré-mirim a Chiru gratuitamente. Entende? Então hoje lá uma pessoa que quer ser instrutor, ele já computa um certo ganho. Vai entrar de instrutor, ela já tem conhecimento, ela já sabe quanto que o outro instrutor ganha, ela já vai computando que ali então ela tem um emprego. Coisa que eu não pensava. Eu era apaixonado pela dança, eu queria dar aula de dança, eu era enfesado nisso daí e era apaixonado por isso daí. Mas o que o instrutor hoje, na minha visão, ele tem que saber? Que a questão do manual, de saber como é que é o pezinho, como é que é o tatu com volta no meio, como é que é o tatu de caçanhola, isto é talvez a coisa mais fácil que tenha. Hoje, se eu pegar ali um dançador ali da invernada juvenil e dizer, tu passa ali para mim a dança do maçanico, o cara sabe detalhe por detalhe, porque eu ensino para ele geração, ciclo, eu ensino ele conversar, eu ensino ele postar, pisar o pé no chão, como é que ele faz, tudo isso daí. Então, isso daí, mas a grande questão mora em coisas que estão acima. Por exemplo, aqui, o que dá certo em grandes trabalhos mundiais que a gente vê? É simples de ver, talvez a gente não veja, que é o gerenciamento de pessoas. Tu sabe gerenciar pessoas? Se tu não sabe gerenciar pessoas, a qualquer momento tu deixa de ser instrutor, correto? Porque se tu é meramente um instrutor de dança, tu quer saber de dança do concurso, tu vai jogar tudo em cima do concurso. E talvez tu jogue todo o teu esforço em 1 ou 2 anos e tudo se acaba. Então tu tem que saber gerenciar pessoas. Tu pode estar gerenciando um dançador de uma invernada pré-mirim, uma dançarina ali de uma invernada pré-mirim, mas tu não entende que de repente tu está gerenciando o pai dela, que é um empresário. Então tu tem que ter uma visão bem ampla, porque aquele pai tem que estar entusiasmado junto com o filho. Não é verdade? Porque senão a família não está entusiasmada, então esse ser instrutor, e aí tu chega lá, vamos pular direto do pré-mirim para o adulto. Aí tu tem que ser mais gerenciador de pessoas, porque aí tu tem que trabalhar o entusiasmo, tu tem que trabalhar a energia de pessoas que querem algo um pouco mais imediato. Então tu tem que saber muito bem gerenciar pessoas. Digamos que hoje o melhor gerenciador de pessoas tem muitas pessoas, mas o maior gerenciador de pessoas que a gente vê é o Tite. Pega o mesmo jogador desanimado e faz a pessoa produzir mais. Mas eu já estudei outros, como o treinador do Arsenal, por que o Arsenal não demite o treinador? Porque financeiramente aquele treinador gera lucro, porque ele gerencia toda a categoria de base. Então a categoria de base gera lucro para o Arsenal e eles não têm por que demitir o técnico, porque eles têm a certeza que nenhum fará melhor que ele. Então tu vê quando uma entidade é séria. Então tem que fazer os cursos, tem que aprender, tem que entender como é que funciona tudo, mas tem que entender que tu está trabalhando com seres humanos. E daí tu vai dizer que talvez o melhor instrutor do Rio Grande, os melhores chegaram a seus grandes títulos como?
Talvez se ele olhar para si próprio, ele vai dizer, realmente, eu soube gerenciar pessoas na hora certa, eu soube entusiasmá-la. De que forma? Do seu jeito, né? Conversando com eles e vendo, realmente tu vê que eles sabem entusiasmar. E todos os grandes grupos, os grandes CTGs, eles têm grandes administradores, não é verdade? Todos eles sempre são grandes administradores, ou tem grandes administradores em particular dentro do grupo. Então essa é a dica que eu dou pro novo, para entender que ele vai trabalhar com pessoas e que ele vai precisar direcionar. A dança tradicional provavelmente ele já saiba, né? Ele já saiba exatamente como fazer, talvez seja criativo em sapateio, criativo em sarandeio, mas manter a turma entusiasmada, né? Gerenciar os conflitos e manter o entusiasmo e a motivação ali. Exatamente, que talvez seja o trabalho mais árduo que se tem. Se tu pegar hoje a final de um Enarte, de um grupo que pensou que iria ir bem e não foi tão bem, como que tu reanima essa turma? Isso é uma coisa que eu sou perito, porque eu vivi muitos anos remontando o grupo, começando com 2, 3 pessoas aí, então eu fiquei calejado. Mas eu não tenho como implantar um chip numa pessoa e dizer, agora você seja perito em recomeçar. E a questão dos conflitos também, né, que acontece dentro de um grupo adulto, dentro de um grupo juvenil, xiru, tudo. Eu acho que a dica que fica para o instrutor é o seguinte: se tu tiver dentro de ti, se tu carregar dentro de ti senso de justiça entre as pessoas, elas percebem que você tem. Elas vão perceber que você é uma pessoa que tem um senso de justiça, um senso de honestidade, que você é uma pessoa sincera. Esse senso de justiça, esse senso de honestidade, essa coisa, muitas vezes assusta quem está querendo fazer o mal. A pessoa tem medo disso daí. Entende? A pessoa sabe muito bem. Então, se tu tem essas características, quando tu vai resolver um problema, as pessoas tendem a acreditar que realmente tu quer resolver e que realmente tu tá tomando uma decisão para o bem de todos. Mas essa característica aí, eu te digo para vocês, afirmo que vem do teu pai, da tua mãe, dos irmãos, né? Essas são características que vêm de casa. E depois, dentro de uma entidade tradicionalista, se ela é séria, ela completa esse teu jeito de ser. Aí tu consegue ter êxito. Mas só com manual, só com planilhas, com debates em copas de rodeios, tu não te tornará um grande instrutor. Então, precisa ter uma característica mais forte, mais determinante para te firmar como instrutor. Valico, eu vou te agradecer, a gente está chegando ao fim desse vídeo, seriam horas de conversa, até porque é uma história de vida, é uma vivência ligada ao Lalau Miranda, mas também ligada à arte da dança gaúcha, né, e do gauchismo há um bom tempo. Te agradecer porque eu te tirei do teu lado para a gente vir conversar até aqui, e tenho certeza que será uma grande contribuição para essa gurizada, tá? Muito obrigado mesmo. Não sei se tu quer ter despedido a gurizada. Pessoal, um abraço, obrigado, tomara que eu ajude em alguma coisa aí, quando cruzarem a Passo Fundo, quiserem chegar no Lalau Miranda ou bater um papo, tá? Ano que vem Recoluta, aí cheguem aí, tá bem bonita de se ver, dia 24 e 25 de junho, isso, vamos lá no Encena, gente, vamos lá participar, parece bobagem, parece que é alguma coisinha só de coreógrafo, mas é bem maior do que está se pensando. A coragem do Robson de estar fazendo isso daí é admirável. Acho que o mínimo que a gente pode fazer é colaborar, prestigiar lá e acho que vai trazer crescimento enorme para todos. Eu vou lá me reciclar humildemente. Eu acho que todo mundo que quer coreografar ou que quer aprender alguma coisa, vale a pena investir. Pessoal, um grande abraço. Fala aí, professor.